Os que fazem Angola acontecer são aqui analisados. Estimados ouvintes da Rádio Eclésia e caros internautas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Corrupção é Crime. Hoje é dia 12 de agosto, por sinal é o Dia Mundial da Juventude. Apesar que nós estamos sempre no ar com o objetivo de reforçar a consciência dos cidadãos sobre os efeitos da corrupção e incentivar o desenvolvimento de uma estrutura jurídica de combate à corrupção. Realiza este programa a organização não-governamental Omunga e tem o apoio da Miserior. Trabalha nesta edição de quinta-feira, 12 de agosto, Antônio Mateus na técnica, Gabriel Romeu na supervisão, Avisto Bote, que garante uma qualidade de imagem para a nossa página do Facebook, que coordena este espaço, João Malavindele, e a apresenta com muito gosto Donaldo Souza. Antes da nossa conversa habitual, convido agora o ativista da Omunga, Eugênio Ekele, para o resumo. Bom dia. Bom dia, Donaldo. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Eclésia. Bom dia, caríssimos convidados para mais um debate radiofônico. Bom dia, caros internautas, seguidores da página Omunga. Nos últimos restantes 15 dias, a Omunga esteve assentada em diversas atividades. Dentre elas, podemos destacar 6. A primeira tem que ver com o projeto Corrupção e Crime. Organizou-se uma palestra sobre a prevenção e combate à corrupção em Luanda, onde participaram mais de 20 jovens, isto no Kazenga, dia 1 de agosto. Segunda atividade tem que ver com as ações do Executivo. A Omunga posicionou-se contra a construção de chimpacas anunciadas pelo Presidente, porque pode colocar em risco a saúde dos cidadãos, já que as pessoas não podem consumir água do mesmo local onde os animais deixam os seus excrementos. A Omunga também acompanha a greve dos funcionários da ENDE e apela às autoridades que não despeçam os funcionários que aderiram à greve, pois é um direito que lhes assiste. Terceira atividade tem a ver com a relação entre a polícia e cidadão. A Omunga evidenciou um encontro com o Comando Municipal da Polícia do Lobito com o objetivo de apresentar algumas preocupações na comunidade 16 de junho. A Omunga acompanha também o caso da demolição da casa de um cidadão junto à centralidade do Lobito, sem quaisquer justificações. Há também o caso de um jovem baleado por agentes da Polícia Nacional em sua própria casa, no bairro da Bela Vista, Lobito, no dia 4 de agosto, por razões desconhecidas. Quarto ponto tem que ver com exercício de cidadania. A Omunga acompanhou uma manifestação a 7 de agosto no município de Caluquembe, província da Huila, com o objetivo de exigir das autoridades maior proximidade da administração municipal com os cidadãos e a garantia dos direitos humanos. Tudo correu bem, houve bom comportamento por parte das autoridades, quanto por parte dos organizadores da mesma manifestação. É esse espírito que a Omunga espera que este exercício de cidadania aconteça sempre. A Omunga acompanhou também a formação política para mulheres promovida pela organização Chatocota. Assim sendo, incentivamos os grupos a continuarem com o engajamento da participação feminina nos tais desafios políticos e econômicos. Quinta atividade tem que ver com a participação. A Omunga foi convidada pela Fundação Luterana a participar numa conferência sobre a terra e segurança alimentar em Luanda, como também participou na revisão periódica universal realizada pelas organizações nacionais da sociedade civil e a mesa redonda da Alemanha. Sexto ponto e último tem que ver com celebrações do aniversário de Jonas Malheiro Savimbi.
Almunga participou a convite do secretário do Dr. Jonas Malheiro Savinho. De uma forma resumida, são essas atividades desenvolvidas pela Almunga nos últimos 15 dias. Muito obrigado, Eugênio Miquel. Até a próxima edição. Então, este foi o resumo das atividades desenvolvidas pela Almunga nos últimos 15 dias. Hoje, nesta quinta-feira, edição número 18. Corrupção é crime. Um novo espaço de debate na Rádio Eclésia. Estamos de volta para mais uma edição do nosso programa Corrupção e Crime. Os principais assuntos que preocupam as comunidades angolanas são discutidos numa só mesa. Só o fato de vermos o julgamento de um ex-ministro do Transporte, de um ex-ministro da Comunicação Social. Porque as situações de corrupção vão sempre desembocar em desvios. Este é um tema ideal. Sim. Agora, se nós olharmos especificamente para a natureza das nossas escolas, obviamente que nós não encontramos as escolas. Um programa que dá voz às comunidades vulneráveis e marginalizadas. Como é que fica? Não tem prazo. Como é que eu vou ficar assim? Como é que eu vou formar meus filhos? Acho que há uma tendência de manipular o cidadão angolano ou tendo em conta o momento. Corrupção é crime. Quinzenalmente às quintas-feiras, aqui na Rádio Eclésia, a partir das 8h30. Nós não temos intenção de apoiar um lado, um partido ou outro. A nossa proposta é ajudar a resolver o problema. O executivo liderado por João Lourenço é não ter feito um levantamento, não ter feito uma apreciação sobre o montante real desviado ao Estado. Ou seja, devia ter sido apurado quanto realmente, desde não sei quando até hoje, foi retirado ao Estado ilicitamente, onde está, como é que foi, qual foi o percurso, porque nós precisamos conhecer os percursos. Nós entendemos que a questão da corrupção hoje é um problema de Estado. Realização Almunga. Apoio Visênio. Em países democráticos e de direito, a luta pelo alcance e exercício do poder é feita com base na soberana escolha do povo pelos seus dignos representantes a fim de melhorarem a sua vida. O país aproxima-se das eleições gerais de 2022 e, tal como de costume, as forças políticas e demais agentes eleitorais começam a mobilizar-se para uma participação ativa do processo, o que leva à seguinte questão: como evitar a corrupção no seio da juventude em época de pré-campanha eleitoral? Assim sendo, vamos procurar refletir com os nossos convidados, ouvintes e internautas sobre esta temática. Para já, saúdo o Diogo Pedro, analista político. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Donaldo. Bom dia aos companheiros e colegas aqui do painel. E também queria aproveitar para dar um bom dia extensivo aos ouvintes da 99.7. E muito obrigado pelo convite. Bem, também vamos saudar aqui o jurista Abílio Múvia. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Donaldo. Bom dia aos meus colegas do painel. Bom dia aos nossos benquistos ouvintes, internautas. E um bom dia extensivo também para todos aqueles que neste preciso momento estão em sintonia com esta grande rádio e também com este grande programa. Muito bem. Por último, vamos saudar aqui o secretário provincial da Jura em Benguela, o Sr. Cassinda Silivele. Bom dia. Muito bom dia, meu caro amigo Donaldo, e bom dia a todos os ouvintes de forma extensiva da Rádio Eclésia, que é a rádio democrática ao nível da província de Benguela, não só ao nível do país. Muito bem. E vamos mesmo começar por si, Cassinda Silivele. O país realiza eleições ininterruptamente desde 2008. Com base na vossa experiência, ou seja, na sua experiência, né, pode-se falar em corrupção eleitoral em Angola? Bem, muito obrigado mais uma vez, Donaldo. Eu quero começar a dizer o seguinte.
falar sobre a corrupção em Angola, eu devia começar a falar que todo um partido que governa muitos anos resulta na criação de muitos vícios. E um dos vícios maiores, portanto, é a corrupção, para não falarmos da burocracia. E falar da corrupção em Angola, eu gostava de dizer que esta corrupção que nós temos em Angola, tanto é uma corrupção que de tempo a tempo foi sendo patenteada pelas instituições do Estado, pelos órgãos do Estado, e hoje temos uma corrupção que ganhou a patente maior, que eu chamo de general superior. E criou os seus alicerces, a sua sede e alicerces sólidas no partido, ou seja, no MPLA. Mas também, olhando para a corrupção em Angola, nós temos uma lei de alta autoridade. E esta lei de alta autoridade é uma lei tanto aprovada em 1996, na altura muito miúdo que eu era, já datam até hoje 24 anos, muito tempo. E esta lei, por que está sendo colocada de lado? Esta lei não podia ser colocada de lado. Esta lei devia ser aplicada até o momento. Se essa lei não se aplica, por quê? Por que essa lei não se aplica? O que é que está-se a passar? Por que não se aplica? Mas, de um tempo a esta parte, analisamos, não se aplica porque, afinal de contas, vai, portanto, beliscar não só os dirigentes do governo, mas também os dirigentes, portanto, do MPLA, que está a governar o país de um tempo a esta parte. Muito bem. Diogo Pedro, tal como disse aqui o Cassim da Silveira, também queremos fazer a mesma questão. Com base na vossa experiência, pode falar em corrupção eleitoral no nosso país? Bem, para isso tem que ser mensurado, não é? Tem que ser mensurado. Agora, numa perspectiva idealista, é eventual que onde existem homens, existem pecados, existem falhas, existem insuficiências. Tu costumas dizer que começas onde estás, mas não ficas onde estás. A vida é progressista. O tempo é uma escola, porque à medida que ela vai passando, nós temos que, com base às insuficiências, aprender, procurar corrigir as insuficiências para fazermos melhor hoje e provavelmente perspectivamos um futuro diferente daquilo que se viveu no passado. E é nessa senda que todos nós devemos pensar, é nessa senda que todos nós devemos caminhar, é nessa senda que todos nós devemos trabalhar. Portanto, nós não devemos, mas costuma também se dizer que errar é humano, corrigir é inteligência e insistir no erro é burrice. E estas insuficiências, o que te referes mais ou menos? Não estamos a falar aqui na perspectiva das insuficiências que eu vou me referir, que eu me refiro, que é intrínseca a mim, que não me interessa trazer aqui à população, são na perspectiva que nós mesmos, a nível do partido, analisamos, né? Porque cada partido tem um programa, faz análise do cumprimento ou da execução do seu programa e percebe, não é? Aquilo que eventualmente não correu bem e precisa melhorar. Portanto, são situações internas que não me interessa trazer aqui à população, mas que dentro do partido interessa-nos ver e procurar trazer elementos para podermos colocar e executar no exercício das nossas funções enquanto governo. Muito bem. Abelio Múvia, aqui responderam os nossos convidados, também queremos fazer a mesma questão, mas fala-se muito, ou seja, ouve-se muito das expressões, ou as pessoas a falarem, nesse caso, que de algumas experiências sobre a corrupção eleitoral e temos, acho que se calhar também o jurista tem assim ouvido assim nas ruas ou noutros sítios, também com base nesta questão, tem alguma coisa a dizer nesse caso? Obrigado. Primeiro queria também mais uma vez estender os meus agradecimentos, dizer que este é um tema muito atual, um tema muito pertinente. Um pouco o microfone. Obrigado. Exato. Dizer que este é um tema muito atual, atuante, muito pertinente. Primeiro queria olhar naquilo que é o epígrafe do tema. A princípio, o tema começa aqui com uma acusação. Aproximar mais um pouco o microfone, porque estamos a ouvir mesmo muito baixo. Exato. Assim? Exato. Ok. Sim, estava a dizer que, per si, queria olhar naquilo que é o teor do tema
A princípio, o tema começa com uma acusação. Não uma acusação direta, eu digo que uma acusação porque depois ele procura dar solução nesta mesma acusação. Quando o tema diz como evitar a corrupção no seio da juventude em época da pré-campanha, o tema está a querer dizer que há jovens que têm se corrompido em época de pré-campanha. Logo, é preciso nós olharmos naquilo que realmente são as causas desta mesma entrega da juventude na época da pré-campanha e não só. Ora, é importante também nós primeiro dissermos que sabemos que a juventude é uma continuidade de uma determinada sociedade. E segundo os dados estatísticos, nos dizem que a população angolana é maioritariamente jovem. E essa juventude que tem uma grande responsabilidade no sentido de banir este mesmo mal, que é a corrupção. Porque a corrupção chega a ser o segundo mal depois da guerra que nós tivemos no país. E, à luz do novo Código Penal angolano, que foi promulgado no dia 6 de novembro de 2020, conjugado com a lei número 38/20, de 11 de novembro, que é a lei que revoga o Código Penal de 1886, a corrupção faz parte dos crimes cometidos no exercício da função pública. Ora, logo estamos aqui a dizer que só aquele que tem a qualidade de funcionário público é que comete o crime de corrupção. Mas também é preciso nós ressaltarmos aqui uma coisa. Vamos encontrar isso nos termos do artigo 357. E ele diz que todo funcionário que no exercício das suas funções aceitar ou solicitar vantagens, obviamente que este comete um crime de corrupção que é punido com uma pena de prisão de 1 a 5 anos. E a corrupção, essa mesma corrupção, não é cometida apenas pelo funcionário público, dentro daquilo que é a própria divisão que vamos aqui entender, a corrupção ativa e também passiva, porque para existir um corrupto, também é porque existe um corruptor. A corrupção pode ser ativa ou passiva, quando é que realmente é passiva. É passiva quando esta mesma corrupção é cometida por um corruptor. E é ativa quando é cometida por um corrupto. E esse corrupto, obviamente, que deve ter a qualidade do funcionário público. E com base nessa sua abordagem, será que os jovens estão mais próximos de serem aliciados? Não, antes que avance para o que quero perguntar ao nosso companheiro, amigo jurista, exatamente, queria só aqui corrigir alguma situação no seu pronunciamento, de que eventualmente o companheiro e amigo está a confundir o crime de peculato com a corrupção. Uma coisa é o peculato, que é um crime típico e praticado por funcionário público. Outra coisa é a corrupção como tal. A corrupção pode ser extensiva. Aliás, ele se contradisse quando faz a definição, traz aqui a colação dois elementos, da corrupção ativa e passiva. Portanto, e quando ele diz que se existe um corrupto, então se existe um corruptor, tem um corrompido. Portanto, existe aqui duas partes, dois ângulos. Portanto, qualquer um cidadão pode ser corrompido e pode participar no ato de corrupção, no âmbito da definição que traz da corrupção ativa e a corrupção passiva. Antes que avancemos, é importante deixar essa situação clara, que é para depois, a partir daqui, o nosso debate andar. Não, eu só queria fazer uma acho que o debate já começou. Sim.
E normalmente o debate é mesmo assim. Só para não fazer a leitura, então eu gostaria... Só para não fugirmos Sim, do lógico. essencial. Eu Exato. queria convidar aqui o meu colega do painel, o Diogo, que olhasse para os artigos 357, 358 e também 376, que fala da qualidade do funcionário público. Quando eu faço aqui a divisão da corrupção ativa ou passiva, obviamente que a corrupção passiva é feita por aquele indivíduo, primeiro, que não tem a qualidade de funcionário público, mas que vai praticar com alguém que tem a qualidade de funcionário público. Não se aplica nessa perspectiva. É nessa Do perspectiva. ponto de vista jurídico e a interpretação da lei, a corrupção ativa, ela é atribuída a quem toma a iniciativa de dar o passo de corromper. Eu vou fazer a corrupção leitura. passiva atribui-se a quem aceita ser corrompido. Vai Portanto, entender. Quem esta é a aceita? divisão nos termos Quem da lei. vai aceitar? Quem vai aceitar? Nós aqui já falamos. A pessoa que vai quando aceitar estamos tem a de falar ter a da qualidade. A pessoa que vai aceitar tem de ter a qualidade do funcionário. Eu vou fazer a leitura do artigo 376. Para efeito do Código Penal, a expressão funcionário, estamos falando de funcionário público, abrange o funcionário civil, quem é? O agente administrativo, quem é? Os titulares de cargos políticos eleitos ou nomeados, quem são? Quem ainda que provisória ou temporariamente mediante a remuneração ou a título gratuito, voluntária ou obrigatoriamente tiver sido chamado a desempenhar. Acho que não é muito católico nós fazermos a leitura do artigo no seu todo. Por isso é que eu disse, convido ao meu colega do painel, né, o Diogo, para fazer a leitura de uma forma minuciosa, né, de uma forma interpretativa, o artigo 376. Eu não tenho dúvida do que estou a falar, eu sei o que estou a falar. E eu estou a falar com mais respaldo legal. Lógico, Portanto, por isso é que eu disse eu acho que eu só chamei essa atenção, porque a partir daqui também podemos dar passos com qualidade. Sim, por isso é que para eu o nosso disse, debate. grosso modo, segundo o nosso legislador, à luz do novo Código Penal angolano, ele diz que, em princípio, a corrupção é praticada por aquele que tem a qualidade de funcionário público. Em princípio. Obviamente que depois vamos cair naquilo que é a própria modalidade da corrupção, que pode ser ativa ou passiva. Mas, de per si, temos que olhar em alguém que tem a qualidade de funcionário público. Este é que tem, essa é que tem a amabilidade de praticar este mesmo ato. Porque eu, na qualidade passiva, obviamente que eu tenho que praticar a corrupção com alguém que tem a qualidade de funcionário público. Alguém que está dentro um agente administrativo, por exemplo. Eu acho, mas percebeu a definição que apresentei sobre a não, corrupção é o ativa seguinte. e a passiva? Não, aqui nós não vamos tratar. Nós não vamos tratar de definição. A ativa ou a passiva. Nós não vamos tratar aqui de definição. Nós não não vamos tratar aqui de definição, vamos tratar aqui de conceito. Porque quando se fala de definição, definição é algo estático e a lei é interpretada. Exatamente. O que nós devemos fazer, lógico, não está em conformidade. Não. A não ser que o meu colega de painel está a fazer a confusão. É preciso nós separarmos as coisas. Nós não definimos as coisas, conceituamos as coisas. Bem, porque se nós definirmos, uma coisa definida é uma coisa estática. Entende? É uma coisa estática. Vamos avançar. E o conceito não. Muito bem, vamos avançar com a nossa conversa. Noutros fóruns vamos falar também sobre os tipos de corrupção, não é? Para melhor percebermos aqui e também para que os nossos ouvintes entendam a partir dos nossos convidados. Mas por aqui vamos continuar. Já esteve nos da palavra o Mano Abílio. Vamos nos dirigir ao Cassim da Silver, falando sobre a corrupção eleitoral.
Os partidos políticos, por exemplo, que compram votos, bens, ou seja, votos e oferecem bens e serviços à custa da sua eleição. Na sua opinião, será que se pode esperar uma boa governação? Eu volto a dizer que todo um partido que governa há muito tempo cria muitos vícios. Ainda o partido que governa de um tempo a esta parte foi criando grupos para aliciar as mentes e comprar cérebros. Desses grupos que andam com camisolas políticas, dando televisão, dando rádio, dando não sei o quê. Algo que depois você nunca viu e vai ver tanto a entregar nas pessoas. Está a corromper e comprar as mentes. E quando meu amigo Diogo diz que é preciso falar com dados, eu estava a rir, porque eu gosto de dizer que em Angola ainda há um orçamento para a compra de cérebros. Nós vimos há pouco tempo um episódio muito triste que aconteceu em Angola. Eu acho que o meu amigo Diogo, companheiro, devia haver um bocadinho mais por dentro sobre o nosso país. Sobre os 22 milhões de kwanza, que isso aconteceu com o nosso militante. O nosso militante, quando foi aliciado, ele vinha nos informar que olha, está-se a passar comigo assim. Vou desistir. Nós dissemos não desista, companheiro. Vai mesmo de perto, anda com eles de perto, vai andando com eles até ao fim. E depois nos dá sinal, nós vamos para lá. Ele foi gravando tudo, mas tudo. No final, fez mensagem ao doutor Nelito que foi para lá e os factos apareceram, evidência. Então, quando um amigo Diogo diz que tem que falar com o facto, eu estava a rir. Temos de ter coragem de apontar o dedo. Temos de ter coragem de ultrapassarmos esses problemas, senão vamos agora para frente. E eu gostava de dizer que esses vícios todos e porque a corrupção vestiu o fardamento em Angola, se tornou general. Para que isto passar, temos de mudar de posição política. Com o MPLA no poder, a corrupção não vai parar, não vai diminuir. É óbvio que se calhar pode aqui me rebater e dizer que em todo canto do mundo há corrupção, mas uma corrupção tanto mais educada, não esta que temos. Nós temos uma corrupção disparativa, não está correto. Onde é que está a lei de alta autoridade de 96? Não se aplica por quê? Por que colocar essa lei de lado? Esta lei tende a ser aplicada. O doutor Sam já falava da corrupção nos anos 1980. Mas, prontos, quando ainda há vestígios tanto de comportamento de partido único quanto do partido igual ao Estado, dá nisto. Aqueles grupos que vão andando de província a província a dar televisão, a dar geleira na aldeia onde não há energia elétrica. Quer dizer, você não conseguiu servir em condições, ainda vai entregar geleira na aldeia. Vai entregar geleira no Agostinho, então onde não há energia. Aqui, pronto, no Agostinho não há luz. Você vai lá entregar geleira. Porque há um grupo aí que anda a oferecer a televisão, a oferecer arca, a oferecer enxada, a katana, para depois te votar. Bem, eu penso que, amigo... Eu sou o Siliveri, secretário provincial da Jura, Siliveri, não me conhece até hoje, não vive em Benguela. Siliveri Cacinda. É normal que a gente esqueça, até porque tem um nome muito peculiar, não é? Nome africano, bonito. Bem, eu queria aqui rebater este pronunciamento do amigo. Esteja à vontade. Sim. Mas antes queria dizer que, a priori, o tema não se enquadra, esse tema não tem respaldo legal, esse tema que estamos aqui a discutir. Porque ele fala da corrupção em época de pré-campanha eleitoral. De pré-campanha ou de pré-campanha eleitoral. Portanto, se tivermos que ler a Lei 7/4 de 17 de junho, Lei Eleitoral, no seu artigo de número 205, que fala da punição, fala do crime, por exemplo, da corrupção eleitoral, ela aí vai definir, vai mostrar a definição da corrupção como ato de entrega de bens ou influência no sentido de persuadir alguém a votar ou com cargo público ou com um bem patrimonial no sentido de votar a seu determinado partido, tá? De uma forma geral. E aqui, se nós fizermos uma análise muito profunda, vamos perceber que o conceito de corrupção eleitoral, ele nos remete a uma relação direta entre a entrega do bem versus o benefício do voto, versus a entrega do voto. Portanto, tem que haver aqui uma relação direta. Ou seja, para haver a figura do crime de corrupção eleitoral, é preciso a existência do chamado dolo, que é a intenção de
Está a perceber? Então, eu acho que os nossos companheiros e amigos da UNITA, eles têm muito problema, e acredito que isso é um discurso demagogo, é um discurso baixo, porque num jogo político não se pode fazer um discurso em que se baixam, e até um partido na oposição que se quer assumir como governo. Eu penso que, nessa perspectiva, deveriam dar exemplo nos seus pronunciamentos e até nas suas ações. Porque quando traz a colação, nesta fase do campeonato, corrupção eleitoral, pré-eleitoral, algo que não encontra respaldo legal, quer no nosso ordenamento jurídico, estamos a falar, no Código Penal, quer na lei eleitoral. Então, esses são pronunciamentos simplesmente por falar, por um lado. Por outro lado, é preciso que os nossos companheiros percebam, e aqui o Mano Siliville, o secretário provincial da Jura, Silivelle, perceba que o MPLA é um partido assente em princípios democrático e solidário. O MPLA. Portanto, se tivermos que ver aquilo que constitui o símbolo do MPLA, que é a bandeira, o emblema e o hino do MPLA. E falando aqui da bandeira, aqueles elementos que aparecem aí têm significados. Por exemplo, a estrela, de cor amarela. A cor amarela representa a riqueza do nosso país. E a estrela tem 5 pontos. Aqueles pontos têm significado: a paz, a unidade nacional, a liberdade, a democracia e a solidariedade. E se tivermos que fazer uma análise histórica naquilo que têm sido as intervenções do MPLA, o MPLA faz jus àquilo que é o seu princípio de Constituição, onde está assente a democracia e a solidariedade. Portanto, todas as atividades, o MPLA é um partido, aliás, é um partido solidário, faz o seu nome. Se nós vermos aqui, durante todos os tempos, todas as atividades do MPLA, o MPLA não faz essas situações de doações, de não sei o quê, simplesmente em épocas de campanha. Quem é atento percebe que quase todas as saídas, principalmente a saída do presidente do MPLA, o MPLA leva consigo sempre alguma coisa para poder doar, quer aos seus militantes como à sociedade civil. Faz sempre isso. Não é feito única e exclusivamente em época de campanha eleitoral. No âmbito dessa sua responsabilidade social que tem, por um lado. Por outro lado, temos aqui que perceber que nós, enquanto africanos, temos hábitos e costumes, e os meus companheiros aqui do painel devem imaginar isso. Temos hábitos e costumes, e nós em MPLA prezamos muito os nossos hábitos e costumes africanos. O que é que acontece? Muitos de nós temos noção que durante muito tempo, nós quando saímos, por exemplo, das lavras, nossos parentes que vivem nas áreas agrícolas, ao saírem de lá e que residem, ao saírem de lá para virem para as cidades, eles trazem consigo alguma coisa que produzem. Quem não sabe disso? Se ele produz batata, vai te trazer batata. Se cria galinha, vai te trazer uma galinha. Nós não sabemos que isso acontece. Acontece. E se nós sairmos daqui da cidade e irmos visitar os nossos familiares que estão no campo, também tendencialmente levamos alguma coisa. Levamos 1 litro de óleo, levamos 1 quilo de arroz, levamos um saco. Não fizemos isso. Isso faz parte até do processo histórico, da nossa cultura, dos nossos hábitos e costumes. Então a UNITA não pode entender que quando o MPLA, no exercício das suas atividades, leva consigo algum bem para poder, se calhar, doar aos seus militantes ou à sociedade civil, entender aquilo como um hábito, uma posição, uma ação de corrupção, de compra de mente. Eu acho que isso é um falso problema. A UNITA deve se assumir como um partido na oposição e que quer governar. E para o efeito, precisa ter posicionamento mais maduro, um posicionamento que efetivamente transmite à juventude atenta de que a UNITA tem maturidade suficiente para fazer leitura dos cenários e posicionar como partido alternativo ao MPLA. Mas infelizmente tem se mostrado incapaz e baixo ao nível do MPLA. Portanto, precisa trabalhar mais para poder atingir os níveis que se precisa. Portanto, é preciso fazermos leitura dos cenários, é preciso nos posicionarmos bem, é preciso não confundir as ações que o partido vai levando, que até está assente e é estatutário, faz parte das linhas de orientação dos seus documentos reitor, com os atos
de corrupção. Sim. Sim, eu queria. Queria apenas. Vou chamar a atenção aos meus colegas de painel. É preciso nós enquadrarmos, ou seja, fazermos o enquadramento do tema. Eu sei perfeitamente que os meus convidados, tanto o Dr. Diogo e também o Dr. Silivele, estão aqui em representação dos seus partidos. Para mim vai ser difícil, sim, porque lógico. eu não falava como político. Sim, mas é importante também para os nossos internautas e não só, tentarmos de enquadrar as nossas abordagens naquilo que é o tema. Porque o tema é claro. E concordo muito bem com o Dr. Diogo quando diz que o nosso tema, ou seja, a última parte do nosso tema, obviamente que não encontra um respaldo legal. Porque a última parte fala da pré-campanha. E a lei orgânica sobre as eleições gerais não fala da pré-campanha, fala simplesmente da campanha. Fala simplesmente da campanha. Mas a questão aqui que se coloca é como é que realmente nós devemos evitar para que os nossos jovens não sejam assediados nas épocas de campanha. Essa é a grande questão. Primeiro, é importante nós percebermos de que ou seja, depois da independência, o Estado angolano, o nosso governo, obviamente que formou muitos jovens e enviou muitos jovens para fazerem formações fora do país. Obviamente que o grande problema é o quê? É que esses jovens, quando regressam para o seu país, quando regressam para o Estado angolano, e também alguns jovens que cá residem, têm uma certa dificuldade em poder o quê? Em poder efetivar aquilo que realmente são os seus direitos. Mas essa efetivação dos seus próprios direitos é da responsabilidade do próprio Estado angolano. Por exemplo, o jovem que vai fazer a formação fora, quando chega aqui em Angola, tem dificuldade de quê? De alcançar o seu primeiro emprego. Esta é a grande dificuldade. Tem dificuldade de quê? Tem dificuldade de acesso à habitação, por exemplo. Ora, os jovens aperceberam-se de que o seu tempo de juventude está ultrapassado. E nós temos aqui um leque de mais velhos de que realmente não querem deixar este lugar. Ok? Então, há ali uma certa confusão entre o mais velho que não quer sair e o jovem que quer entrar. E quando há este atrito, quando há esta confusão, obviamente que aparece ali o mais velho, a tentar assediar o jovem no sentido de quê? De fazer parte do seu colóquio. Porque quando o jovem percebe isso, que tem dificuldade da questão do primeiro emprego, e é uma coisa que realmente está estabelecida à luz da nossa Constituição, no seu artigo 81, estão lá, ok? De que é direito do jovem o seu primeiro emprego, acesso à habitação, e é uma coisa que os jovens têm sempre muita dificuldade. E alguém que tem dificuldade em ter uma habitação, obviamente que pode aparecer alguém, este pode se corromper, é fácil de se corromper. Alguém que tem dificuldade de encontrar o seu primeiro emprego, é fácil de se corromper. Mas atenção, é preciso nós olharmos naquilo que também são as qualidades do próprio jovem. Um jovem que realmente sabe das suas qualidades, um jovem que ama a sua pátria, um jovem que quer contribuir naquilo que é o desenvolvimento do seu país, naquilo que é o progresso do seu país, obviamente que não se deixa corromper. Bem, eu por acaso percebi a sua intervenção e acredito que ao decorrer do nosso debate vamos discorrer um bocadinho mais sobre esse pensamento. Mas aqui queria trazer a colação o pronunciamento do secretário provincial da Jura, quando é a título de dados, né, que ele trouxe aqui à mesa para justificar a postura corrupta do partido MPLA, que não é no entendimento deles, sobre o senhor de Luanda, daqueles valores que tinha sido apresentado. É preciso perceber que, aliás, ele no princípio falou disso, que os partidos políticos, eles têm objetivos concretos a cumprir, não é?
E algum dos objetivos, um dos objetivos, se não o objetivo de maior realce dos partidos políticos, é sempre alcançar o poder ou efetuar a manutenção do poder para quem está já no poder. Portanto, diante desses elementos, cada um procura usa não é, estratégias de trabalho que são próprias e internas e que não tem nada a ver com sair por fora para poder materializar aquilo que é a sua pretensão. Portanto, em relação à questão que se traz de um militante que foi aliciado, isto aqui é uma informação superficial que vem ao público e até sob o pronunciamento do Partido UNITA. Agora, o que nos garante que a UNITA não traz à colação essa situação ao público para insinuar uma determinada postura do MPLA que no ponto de vista prático não é real? O que nos garante? Porque alguém, e aliás o nosso colega do painel jurista acabou de falar muito bem, de pessoas frágeis, e pode acontecer, pessoas frágeis ligadas ao Partido UNITA, que oferecem-se. E eu, enquanto partido político, se um militante do partido na oposição está a oferecer-se, eu posso tê-lo como um camarada e até, inclusive, procurar desenhar estratégia para com ele buscarmos mais camaradas no plano em que ele esteve. É muito normal, isso é normal. Isso aqui não é corrupção. Permite interromper. Isto faz parte não se pode, do processo. Permite que eu responda. Companheiro Diogo, você não se pode, tanto é legítimo mobilizar elementos de vários partidos políticos, não é? Tem que ter, é possível, tanto é legítimo mobilizar de forma normal, não é? Do que tanto aplicar atos de corrupção. Do que comprar mentes, comprar cérebros. Isso aqui não é possível. Isto aqui não está correto. Ninguém, não é proibido, companheiro Diogo, tanto mobilizar alguém, portanto, do PRS ou da Casa C. Não é proibido o Silivele a mobilizar o Diogo para a UNITA. Isto não está proibido. Mas usar o dinheiro do Estado, um dinheiro que é nosso, um dinheiro que devia servir para o hospital, um dinheiro que devia servir para aquele que está a passar mal. Dá licença ainda. O MPLA usa. Estou a lhe dizer que o MPLA tanto tem um orçamento só para comprar cérebros. Não, só para comprar cérebros. Isto aqui não está correto. Desculpe, Cardinaldo. Portanto, eu vou falar mesmo como político. Eu vou falar, é por isso que você me chamaram como político. Aliás, apesar de passou que é o secretário provincial da Júri. Eu vou falar mesmo como político. Os juristas vão tocar das leis. Eu fui chamado aqui como político. Desta feita, estou a lhe dizer que eu trago mais dados. Vamos organizar. Companheiro, eu tenho mais dados. Para poder, calma aí. Para poder. Temos, porque assim, tá bem, diga eu lá, sou daquelas pessoas. Eu sou daquelas pessoas que gostam de ser objetivo. Sim. E falar com dados. De maneiras que o ouvinte que está lá em casa consiga compreender os argumentos de razão. Está percebendo? Porque está a transmitir a ideia que o MPLA usa, quer dizer, não tem fonte de arrecadação de receita para a realização dos seus projetos políticos. Não é verdade, não pode ser verdade. Não pode trazer essa ideia aqui. Desculpa, vamos só atender o primeiro ouvinte, já vais continuar. Também o ouvinte é a nossa prioridade. Alô, bom dia, ouvinte. Alô, muito bom dia. Seja bem-vindo. Com quem estamos a falar? Senhor Samuel Manuel. Está a acompanhar o programa desde o princípio? Muito bem. Qual é a sua opinião sobre o tema de hoje, então? O tema está a dizer outra coisa e por favor os dois a ir um pouco. Muito bem. Todo angolano sabe que a corrupção em Angola tem cor. E a cor é a bandeira do MPLA. Todo mundo sabe que a corrupção em Angola tem um nome. Esse nome é o MPLA. Todo mundo sabe que a corrupção em Angola tem uma escola. E a escola são os comitês do MPLA. Todo mundo sabe que a corrupção em Angola tem um professor. E tem um diretor. O diretor é o José Ramos e o vice-diretor é o João Lourenço. Todo mundo sabe. O
fugir o tema. E eu não sei o que é que o lá no fez de mal ao lá. Que o povo sofre tanto, então todo mundo já sabe, a corrupção é um lá. Enquanto o lá está no poder, a corrupção não vai acabar. Mas eu gostaria que os senhores entrassem no tema. Exatamente. Principalmente o mano de lá, para estragar o debate. É preciso ter vergonha na cara para falar que o lá não é corrupto. O mano tem uma... É preciso ter vergonha na cara, estudar, é de irritação. Não faça isso, meu irmão do lá. Senhor Samuel. Assume e fala a verdade. Não acusa ou limita. Senhor Samuel. Senhor Samuel. Senhor Samuel. Senhor Samuel. Muito obrigado. Senhor Samuel. E para já, na sua opinião, como evitar a corrupção no seio da juventude nesta época de pré-campanha eleitoral? Eu acho que o jovem tem que ter uma identidade pessoal. Ok. Nós não devemos aceitar dar o nosso voto através do rádio. Não devemos aceitar nós como jovens dar o nosso voto e alguém que não tem, não vai desenvolver o país. E nós sabemos aonde está o país. É a responsabilidade do jovem, é a nossa responsabilidade como jovem não votar certo e não aceitar nos enganar do jeito que o ela tem feito, né? Porque nós temos uma eleição que não podemos falhar. Essa eleição está na cabeça de cada jovem. Porque nós não podemos aceitar nós como jovens, aceitar o país que nossos pais fizeram. Agora precisa desenvolver e dar a nossa responsabilidade, nós como jovens. Então nós temos uma identidade. Muito bem, obrigado. Muito obrigado, senhor Samuel. Muito obrigado, senhor Samuel, pelo seu contributo. Donaldo, eu queria só... Esteja à vontade. Eu queria só aqui rebater a questão do pronunciamento do... Vamos só atender mais um ouvinte, já vais continuar. Ouvinte, bom dia. Bom dia. Com quem estamos a falar? Antônio Francisco. Senhor Antônio, para já, qual é a sua opinião sobre o tema de hoje? O tema de hoje é muito relevante. Eu primeiro queria perguntar qual é a idade do senhor Diogo que está aí no estúdio. A idade me parece que não conhece nada de política em Angola, está muito distante. E a outra pergunta que eu queria fazer, qual é o objetivo dos amigos solidários em distribuir alimentação com a camisola do presidente da República ou presidente do MPLA? É só isso que eu queria fazer a pergunta. E não tem nenhuma opinião sobre o tema de hoje? Para já, como evitar a corrupção no seio da juventude nesta época? Evitar a corrupção nesta época, com essa fome que se passa em Angola, é difícil. Para um partido que governa há 46 anos, que guarda a comida, e quando a comida é dada pela população e a população pensa que está lhe fazer favores, não tem como se corromper. Esse é o meu contributo. Está bem. Para hoje. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Temos mais um ouvinte em linha. Alô, ouvinte, muito bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Com quem estamos a falar? Com Nicolau Augusto. Senhor Nicolau, como evitar a corrupção no seio da juventude na época de pré-campanha eleitoral? Bem, a corrupção está desastrosa. Está desastrosa porque praticamente a juventude deve erguer a bandeira e seguir em frente. De certo modo, vivemos uma fase muito intensiva, porque raciocínio os jornalistas. O que se passou não foi bom, mesmo o Trichu apoiar um partido que foi reconotado como errado. Então, de certo modo, um país tem que se basear. Geralmente não podemos lutar com a diferença. E o combate à corrupção deve todas as juventudes e também, para já, para se combater a corrupção, primeiro temos que ver da fome, a miséria. A fome está cada vez mais corrupção em Angola, não está reduzindo a corrupção em Angola. E os professores ganham mal, os médicos ganham mal, os homens de empresa também ganham mal.
então a corrupção dificilmente para. Os juízes também ganham mal. Então é difícil combater a corrupção deste modo. Podemos dizer que não, nessa fase da campanha eleitoral vamos dar bom salário, para depois das eleições reduzirmos o salário e as pessoas voltarem a sofrer. Então eu acho que é o mediatismo. O que tem que fazer em São Lourenço é praticamente se retratar e depois também se rever, ter outro rumo. O caso do SAD, claro que nós vimos que dentro do governo do Partido Popular há muita coisa. E ele tentou combater a corrupção, presidente da República, mas de certo modo não está conseguindo, porque os juízes não estão a ajudar. Então, de certo modo, a juventude agora sofre basicamente. Há bem pouco tempo, estou aqui na cidade. Estou a ver 10 pessoas no bairro dedicado à coisa da alimentação. Agora, senhor jornalista. Então, de certo modo, o país está numa miséria desastrosa. Para combater a corrupção, tem que pagar bem o médico, para não fazer uma operação superficial. Tem que pagar bem o professor, para não ter aquela gasola. Tem que pagar bem o polícia, para não ter a gasola. Então, com a coisa que aconteceu, com o IVA que veio prejudicar a população, dificilmente a população vai sair do estado de miséria. Muito obrigado. Se você sair, às vezes, essa parte das eleições, essa parte mediática, mas depois das eleições, o povo continuar a sofrer. Então, se eu jornalista, eu combate não só do MPLA para a corrupção, eu combate a sua exposição. Exato. E nós não podemos olhar muito para A, para B, o mal já está feito. Muito bem. Senhor Nicolau, já terminou o tempo mesmo. Muito obrigado pelo seu contributo e continue a acompanhar então o programa Corrupção e Crime. Diogo Pedro, quer continuar? Pois, eu agradeço Esteja a à vontade. oportunidade, como DECA, é para pronunciar em relação aos pronunciamentos feitos pelo primeiro ouvinte. Exatamente. Primeiro, quero aqui dizer que a forma como o nosso ouvinte, que por sinal é um amigo simpatizante ou militante da UNITA, é uma demonstração clara daquilo que tem sido a intolerância ou a forma peculante que o Partido UNITA às vezes usa para poder descaracterizar aquilo que tem sido as ações do MPLA. E isso não é bom numa competição política. É preciso que haja urbanidade, seriedade e responsabilidade. Por um lado. Por outro lado, vamos aqui dizer, e isso é do conhecimento de todos, de que o combate à corrupção, neste preciso momento, é uma bandeira de governação do presidente João Lourenço. É uma bandeira de governação do presidente João Lourenço. Quer eu, enquanto militante do MPLA, quer o MPLA como um todo, enquanto partido político, nunca, e nem sequer o nosso presidente, nunca em nenhum momento, por exemplo, não assumimos o elevado índice de corrupção que existe no país, em nenhuma circunstância. Aliás, a máxima segundo a qual devemos corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, transmite a ideia de reconhecimento de falha, de insuficiências e de erros no passado. E que temos que dar passos para poder contornar, corrigir, melhorar, de maneiras que tenhamos condições para podermos alcançar indicadores diferentes hoje e no futuro. Portanto, em nenhum momento, então, o nosso caríssimo não pode falar. E esse registro da intolerância, ainda voltei a visitar ainda aqui no estúdio. Quer dizer, o segundo ouvinte estava a falar de forma muito mais equilibrada, até me parece ser uma pessoa um bocadinho mais esclarecida, Ele teve um equilíbrio na sua abordagem, sem procurar atribuir culpa. E o nosso companheiro, o secretário provincial da UNITA, estava a pedir para cortar o ouvinte. Quer dizer que é esses tipos de comportamentos intolerantes dos nossos manos na oposição que não aceitam. É preciso nós mostrarmos que o país hoje é outro. E até nós somos jovens, nós temos que ter posturas completamente diferentes. Temos que procurar dar passos diferentes para podermos atingir objetivos diferentes. Os nossos mais velhos cometeram algumas falhas e nós não podemos cometer as mesmas falhas que muitos deles cometeram. Estás a ver? Nesse preciso momento, poderíamos responder atender só o último ouvinte e já vão continuar? Disse muito bem. Se é possível. Vamos só atender só o último ouvinte e aí poderão já falar. Ouvinte, muito bom dia. Com quem estamos a falar?
Senhor Manuel, seja muito bem-vindo ao programa Corrupção e Crime. E qual é a sua opinião sobre o tema de hoje? Eu queria parabenizar essa igreja do Plano, porque estou muito decepcionado com um camarada que está aí e seguindo pela... O povo sabe como é que estamos a viver. Ele ainda insiste a falar coisas que não está bom. Agora, falando em corrupção, a corrupção não vai acabar mesmo. Enquanto todos os que ganharem esse salário aí, não vai acabar. E, neste caso, como evitar a corrupção no seio da juventude nesta época de pré-campanha eleitoral? Queremos ouvir também. Olha, é muito difícil evitar. Conforme as coisas estão, é muito difícil, né? Okay. Mas uma das formas que seria, quer dizer, principalmente os que trabalham para nós, assim, trabalhamos no Estado, né? É melhorar o salário, se calhar, né? Porque já não há mais tempo, mas seria bom. Porque todo mundo está com fome, todo mundo quer dinheiro, e aí é difícil, né? Muito bem. Obrigado. Muito obrigado pelo seu contributo. Então, permite só, Tocome, que fala companheiro Diogo Tocome, e eu costumo dizer que os nossos companheiros, concidadãos do MPLA, fazem muita confusão. Não gostam e não aproveitam as críticas. E assim vem me dizer que o MPLA é democrático. Não é possível. Para elas, todo ouvinte que for intervir, tanto for intervir contra elas, acusam diretamente que é da UNITA. Não é da UNITA. Eu não conheço o cidadão que interviu. Não conheço. Você não pode me dizer que esse indivíduo é da UNITA. Agora, quando vem me dizer que o João Lourenço corrige o que está mal, melhora o que está bem, isto é absurdo. É grande claudicação. E quando vem me dizer que o MPLA vai combater a corrupção, também é claudicação. Não, deixa eu terminar. Eu lhe deixei falar. Seja urbano, seja educado. Seja educado. Quando diz que o MPLA, tanto o João Lourenço, é contra a corrupção, tanto é grande claudicação. O que é que o diretor do gabinete dele fez? Nós assistimos, temos de ter coragem de apontar os dedos, Nós assistimos, eu tenho aqui alguns dados, permite só que eu observe. Nós assistimos ainda em dezembro, que não temos coragem de apontar o dedo. Vimos tanto anunciados contratos de ajuste de direitos superiores de valores total da assistência do Fundo Monetário Internacional Angola, não é? É só somar o valor atribuído pela empresa Omatapalo, a empresa Graine, e também a barragem de Caculo Cabaça, no valor de 4,5 mil milhões de dólares. Estão a ver? E também o terminal do Oceânico da Barra do Dande, de 700 mil milhões de dólares. E a Procuradoria-Geral da República olha isso a mercê. Olha e assiste. Não diz nada. Onde é que estamos? Estamos num país de brincadeira. Vamos estar só... Há coisas que eu às vezes não consigo compreender. E vê só o que é que ele trouxe a título de argumento. Está a falar de valores versus projeto, execução do projeto versus valor. E estamos a falar da corrupção. Vamos organizar a conversa. Mas vamos estar numa linha para os nossos ouvintes também entenderem a nossa intenção, nós como UNGA, o que é que queremos trazer para eles, né? Estamos a falar hoje sobre como evitar a corrupção no seio da juventude em época de pré-campanha eleitoral. Como evitar a corrupção no seio da juventude em época de pré-campanha. Por isso é que eu chamei a atenção aos meus colegas de painéis, no sentido de nós enquadrarmos as nossas abordagens com o tema. E o Dr. Diogo trouxe um elemento muito fundamental, quando ele falava que os nossos mais velhos já cometeram muitos problemas. É bem verdade que isso é visível. E antes disso, quando o Dr. Diogo traz aqui um elemento de que temos que ter aqui dados, é importante nós falarmos com dados, mas olhando naquilo que é a realidade, dados é apenas uma estatística e as estatísticas falham. E há um provérbio em um mundo que diz que polo anda catenda anda, mas se eu visingovia que tu via item. Ou seja, que às vezes nós não precisamos tanto de dados para vermos o nível de problema, o nível de desigualdade social que o nosso país atravessa. É bem verdade que os nossos mais velhos cometem, neste preciso momento,
nós ainda só estamos a resolver os problemas cometidos pelos nossos mais velhos. Ou seja, já há problema futuro para a juventude do futuro. Nós ainda não estamos a resolver os nossos problemas. Estamos a resolver aqueles problemas que os nossos antepassados cometeram. Mas já há problemas para a juventude do futuro. Então, para nós evitarmos este problema da corrupção por parte da juventude, é preciso nós colocarmos o jovem como no epicentro da resolução dos problemas. É preciso nós colocarmos o homem no epicentro da resolução dos problemas. E o combate à corrupção, eu tenho dito que há duas coisas que não se combatem: a corrupção e a violência. Ou seja, a delinquência. São duas coisas que de facto não se corrompem. É só nós olharmos naquilo que é a desigualdade social. É só nós olharmos naquilo que é a compra de serviços e bens. Isso, de certa forma, assedia a pessoa. Porque nós temos uma compra de serviços e bens que não está aqui bem estruturado. Para eu comprar um bem, ou seja, e aqui tem um ouvinte que diz uma coisa muito importante: o baixo salário. É só nós olharmos qual é o salário mínimo, qual é o salário básico nacional. Para eu conseguir um bem, eu tenho que juntar 2, 3, 4, 5 salários. Até quando? Ok. É dali que o jovem, obviamente, faz com que, quando aparece um partido, ele consegue ser corrompido. Okay. E um dos objetivos, dizia muito bem o Francisco Carnelutti, no seu livro A Arte do Direito, ele diz que o Estado, ou um governo, um partido, só tem 2 objetivos: a sua eleição e a sua reeleição. Me parece que os partidos só estão preocupados com a sua reeleição ou com a sua eleição. Os partidos devem estar preocupados com aquilo que realmente são os problemas sociais, com aquilo que são os problemas do cidadão. E os problemas são visíveis. Não é preciso termos aqui uma mente de Platão para nós percebermos de que as coisas, obviamente, não estão a caminhar bem. Mas aqui, vou só... vai rebater aqui alguma questão? Sim. Eu queria ir na linha do pensamento do nosso companheiro jurista, dizendo de que eu gosto de analisar as coisas de 2 perspectivas, nas 2 vertentes, não é? Porque tem que haver 2 lados, né? Tem que haver 2 lados, independentemente da responsabilidade de Estado. Porque também, se tivermos que pegar num processo histórico e vermos diante de muitos programas que o governo foi traçando e aplicando ao longo do tempo, vamos perceber que houve, por exemplo, programas de responsabilidade a materializar, no sentido de potencializar o jovem com o autoemprego. Nós sabemos que houve programas nesses sentidos, mas foram programas que falharam por responsabilidade repartida. Eu não gosto só de olhar e dizer assim, governo, porque senão isso é tipo um filho que você lhe dá condições, ele estraga, e você culpa sempre o pai porque ele estragou. Você lhe dá condições, ele estraga, você culpa sempre o pai porque ele estragou. Tem que haver aqui responsável por repartido. Por um lado, você vai culpar o pai, porque provavelmente o pai não preparou, não fiscalizou as condições que lhe deu para poder usar e, se calhar, cumprir os objetivos pelo qual lhe deu, por exemplo, um bem ou qualquer coisa assim parecida. Por outro lado, temos que transferir a responsabilidade de que também este filho tem que ter consciência de usar aquilo que lhe foi dado para os objetivos pelo qual recebeu e deve ser utilizado. Por exemplo, estamos aqui bem lembrados de alguns programas do governo, como a questão de Bué e outros, que visava, por exemplo, dar à juventude a oportunidade de ter um autonegócio. E se tivermos que fazer um levantamento, vamos ver que a maior parte dos indivíduos que receberam, que beneficiaram desses projetos, utilizaram dinheiro para fins pessoais, para viagens, para outras situações que não estavam relacionadas com aquilo que eram os objetivos do governo, está a perceber? Por um lado. Mas também, por outro lado, hoje tivemos que fazer um levantamento. Vamos encontrar também indivíduos
que foram sérios, responsáveis, que aproveitaram daquela oportunidade, criaram negócios e são grandes empreendedores. Também, estás a ver? Essas situações, por isso é preciso trazermos aqui a colação, essas situações, chamamos a atenção aos dois lados. Nós também, enquanto jovens, precisamos nos aproveitar as oportunidades para podermos executar aquilo que são os nossos projetos. Nós estudamos para procurar emprego. Quanto os países que hoje cresceram, os países que hoje desenvolveram, as pessoas não estudam nessa perspectiva. Sim, para mas a procurar ideia emprego. seria, mas a ideia seria Formam-se, potencializam para criar empregos. A ideia seria estudarmos para criarmos empregos. Estamos a fazer e não estudarmos para procurar emprego. Estás a colocar naquilo que eu estou a falar. Então não. Quando o Dr. Diogo diz que não, quando estás a falar o que eu estou a dizer. Não, o Dr. Diogo disse que nós não, atenção, para procurar emprego. É isso que eu estou a dizer. Perceba o que eu estou a dizer. Primeiro perceba. Nós estamos habituados, normalmente gostamos de estudar para procurar emprego. Quando devíamos estudar, nos potencializar, para podermos criar negócios. Lógico. Tá percebendo? Isso é porque o nosso DNA. E é diferente do que está falando, não. O nosso DNA foi contaminado com esta mesma teoria. Mas isso porque o nosso DNA foi contaminado com esta mesma teoria. Por isso é que aqui temos que sentir uma responsabilidade sim. individual e também coletiva, sobretudo nas organizações, como é o caso, por exemplo, da Umunga e tantas outras organizações, que, de certo modo, fazem alguns trabalhos de intervenção social de relevância e aceitável. Sim, mas há certas temos que responsabilidades, preparar, criar os jovens, nós temos que mudar de paradigma. Nós percebemos que há certas responsabilidades que é de caráter obrigatório. Há responsabilidade que é de caráter obrigatório. Mas essa é a responsabilidade obrigatória. Nós falamos aqui. Sim, lógico. Basta nós olharmos. Nós falamos da responsabilidade obrigatória. Sim, lógico. Basta nós olharmos. Responsabilidades obrigatórias. Conhecemos a responsabilidade obrigatória. Falamos da responsabilidade obrigatória. Já falamos isso aqui. Sim. Agora, para não cometermos os erros e vivermos como mendigo e sempre a esperar, é preciso também começarmos a mudar um bocadinho e prepararmos os nossos concidadãos, nossos jovens acima de tudo, para começarmos a ter uma forma de pensar diferente e não nos limitarmos só a esperar de receber alguma coisa para fazer. Bem, vamos agora dar a palavra ao secretário oficial da Jura. Nós temos a questão. Vamos só dar a palavra, por exemplo, da própria burocracia. O chefe Diogo domina muito bem que nós temos um grande problema, que é o problema da burocracia. Um jovem formado, vamos dar um exemplo dos nossos empreendedores. Nós temos empreendedores que, de facto, têm um grande problema para a abertura do seu próprio negócio. Tem grandes problemas. E a questão do acesso ao primeiro emprego, a questão do acesso ao trabalho é da responsabilidade do governo. A erradicação da pobreza é da responsabilidade do governo. Basta nós olharmos naquilo que é o 21º da própria Constituição. Estão lá as tarefas do Estado. Então, há problemas que é de caráter obrigatório do próprio. Caríssimo companheiro, eu, Diogo Pedro, já estive em vários programas de lá. Eu acompanho, eu faço consultoria em gestão organizacional e finanças. Portanto, já tive em alguns programas de rádio, onde inclusive predispus a jovens que têm iniciativa de negócio, por exemplo, a consultar, por exemplo, se tiver alguma dificuldade para receber alguma. E é muito raro ter contato de jovens para poder ter alguma informação ou receber alguma linha, mas eu me predispus. Sim, mas a questão é que se coloca é... Vamos aproveitar o tempo do Dr. Abílio Múvia e Diogo Pedro. Vamos só mesmo também... Vamos aproveitar e falar também com o secretário provincial da Jura em Benguela e queremos já colocar aqui mais uma questão. Falou-se aqui de sofrimento e tudo mais, jovens, falta de emprego e tudo mais. A minha questão é, o povo passa várias dificuldades neste momento. Agora, se um determinado partido político se propuserem oferecer comida e outros bens de sobrevivência, deve ou não receber, e até que ponto isto tem contribuído ou não para o voto consciente? Um partido político pode ou não ajudar? Bem, eu falando
Depois vou responder essa questão. Vai ser um pouco breve. Falando da corrupção eleitoral em Angola, fica muito difícil. Se não falamos da corrupção geral. E por isso que eu disse que eu aqui vou falar como político, me percebam. E eu estava aqui tanto a analisar, o país precisa recomeçar. E para o país recomeçar precisamos de nova gestão, novos gerentes. E se não tivermos novo gerente, o país vai outra vez para patapuar. Por quê? Porque é só olhar, portanto, na província de Benguela. Nós somos uma metrópole industrializada, ou éramos assim. E hoje isso não se registra. E quando se fala da juventude que se deixa corromper, é só olhar para os fatores sociais. Estamos a passar dificuldades tremendas. Não vou falar para o interior, aqui mesmo do município de Benguela, como é que nós estamos a viver. Não se acredita um professor com 22 anos, 25 anos de serviço, ainda ganha 100 mil kwanzas. 106, se não 100 mil kwanzas. São esses fatores que se deixam a juventude se corromper. Por quê? Porque a juventude vive dificuldade extremamente espetacular. Que o Estado olha a mercê, tanto e não diz nada. Vai dando toques dali, mentiras dali, etc. O tempo vai terminando. Tanto é só olhar para o Presidente da República, que não foi declaração de bem, olhando para o artigo, tanto o artigo 27 da Lei da Propriedade Pública, que devia, tanto ter feito declaração de bens, até que o documento estava lacrado. A PGR olha a mercê, não diz nada. Nós estamos num país de brincadeira. E ainda mais, o artigo 27 da Lei da Propriedade Pública, no seu ponto número 2, ainda diz, não é, que tende a se fazer regularmente, ou seja, de 2 em 2 anos. O Presidente da República não faz isso. Já lá vão 4 anos. Está a ver? Então, nós estamos... Quando nós temos um pai... Mas quem te disse? Dá licença ainda. Permite que eu fale, companheiro Diogo. E já vai responder à questão que colocamos? Não percebo. Terá que responder à questão que colocamos agora. Sobre os partidos políticos, diante destas dificuldades que o povo passa, se um determinado partido se propuserem oferecer comida ou outros bens de sobrevivência, o povo deve ou não receber? E até que ponto isto tem contribuído ou não para o voto consciente do cidadão? Bem, sobre esta matéria dos partidos políticos em darem tanto bens, como, eu vou lá falar dos amigos solidários do MPLA, que vão lá com as suas camisolas, vão dando aquilo que tanto aliciando o voto para que os mesmos venham votar ao próprio MPLA. Eu penso que é uma prática que não está correta. É uma prática que não está correta. Deviam ter feito de forma regular. Deviam ter feito também, não só para aquela gente que carece de possibilidade, mas também deviam ter feito, portanto, ao nível do cidadão em geral, olhando para os ministérios, para o mau salário, para a dificuldade nos hospitais, enfim, etc, etc. Não só no momento da campanha ou da pré-campanha, irem lá nas áreas recônditas, darem, portanto, geleira que não há energia elétrica, já reitero falando, e dando aparelho de Simba ou Ambao, que lá na aldeia onde não há energia elétrica. Tanto devem fazer de forma regular. Tomou posse hoje, depois de 60 dias, okay, começa, portanto, a doar esses bens. É normal. Agora, não é fazer quando precisa voto. Não está correto. E também, para se fazer isso, é necessário que resolva os problemas básicos da população, para não estarmos a confundir que está a tirar voto. Se eu que estou funcionário do Estado, eu sou funcionário do Estado, vivo mal, pessimamente, está a ver? Você, portanto, nem consegue satisfazer a nossa necessidade coletiva, não consegue satisfazer a necessidade coletiva dos funcionários do Estado, vai para lá, tanto comprar voto, aliciar aquelas pessoas que tanto se calhar, não é? Tem pouca visão elástica, visão integradora, e tem aquela pouca visão de antecipação do jogo político na sociedade. Então ela aproveita aqueles cidadãos por que não me mobilizaram a mim? Porque eu não aceito isto. Okay, eu vou exigir um bom salário, porque eu sou funcionário do Estado. Ele não consegue me pagar isso. O último ouvinte, Mano Silver. Muito obrigado. Alô, ouvinte, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Corrupção e Crime. Vai ser um pouco mais prático na sua contribuição. Seu nome, por favor? Paulino Pinho. Senhor Paulino, tenha bondade. Nesse momento, falando da corrupção, é um problema sério no nosso país. Okay. Eu respeito muito as figuras ali presentes e deveríamos debater de uma situação muito patriótica
porque nós todos estamos envolvidos nesse mesmo sistema. O que deveria fazer nesse momento é fazer o levantamento dos funcionários públicos, quanto é que eles estão a ganhar. Isto é, na política, na educação, na IFA e outros ministérios. Encontramos soldados que incorporaram esta IFábula até aqui ganha 64 mil. Muito bem. E neste momento, se aparece um partido que me oferece uma oportunidade, eu vou receber. Recebo, mas isso não significa que, pronto, eu já estou vendido. Mas eu é que sei onde poderei devoltar. Porque o próprio dinheiro que eles estão a comprar os meios não pertence a nenhum partido, mas sim é da nação. Obrigado, Sr. Paulino, pelo seu contributo. Ok, estávamos a ouvir o Sr. Paulino. Temos mais um ouvinte? Ok, ouvinte, muito bom dia. Com quem estamos a falar? Senhor Alberto, vai ser um pouco prático na sua contribuição. Seja bem-vindo. Ao passo que antes de eles irem para lá, os produtos já teriam chegado mesmo lá antes de eles verem que o carro passa por lá. Neste momento, antes das eleições, o centro oferece e isso diretamente eles insinuam a mesma solução que para se evitar para se evitar. Eu quero dizer que o tempo não conduz o outro tempo. Eu estou serem conduzidos por aquele que for. Muito obrigado, Sr. Alberto. Temos mais um ouvinte em linha? Muito bem, já não temos mais um ouvinte em linha. São 9h54 minutos. Nós já estamos quase a terminar este nosso programa. Estamos a falar hoje sobre como evitar a corrupção no seio da juventude em época de pré-campanha eleitoral. São os nossos convidados o Diogo Pedro, analista político, Cassinda Silvelli, secretário provincial da Jura, e o Abílio Múvia, jurista. Eu começo por si mesmo, Diogo Pedro. Estamos mesmo quase a terminar o nosso programa. Já queríamos assim ouvir a sua conclusão sobre o tema de hoje. Eu agradeço mais uma vez por ter dado a palavra. Sim. Mas antes de apresentar os meus argumentos conclusivos, queria aqui... Vai ser um pouco mais breve. uma vez, sim, serei telegráfico. Mais uma vez, dizer que os nossos irmãos e companheiros da UNITA têm estado distraídos em relação àquilo que tem sido a intervenção social do MPLA, quando o secretário provincial da Jura diz que o MPLA tem que fazer mais vezes e não fazer só em época de aproximação de campanhas eleitorais. Portanto, se tivermos que fazer um levantamento muito exaustivo, ele mesmo vai perceber que faz parte do cardápio da JMPLA, do MPLA. Portanto, o MPLA e as suas organizações sociais organizar atividades solidárias em prol do povo angolano. E temos exemplos muito práticos. Há pouco tempo, o MPLA deslocou-se, por exemplo, no Cunene, para manifestar a sua solidariedade em relação à estiagem que se vive naquela província, apoiando a população que aí reside, a intervenção no Guanducubango, no âmbito da responsabilidade social. O MPLA, através da secretária da OMA, vice-presidente do partido, duas ações tiveram, por exemplo, na província do Kwanza Norte, município de Cambambe, onde houve aqueles estragos com consequências das chuvas, desencadearam ações sociais. Portanto, o MPLA tem feito as ações solidárias sem necessariamente encontrar um momento ou não momento eleitoral. Portanto, isto porque, e repito, o MPLA é um partido ideologicamente assente
no socialismo democrático, que pressupõe a defesa do humanismo, justiça social e solidariedade. Portanto, isso faz parte do cardápio do partido. Não pode ser confundido as ações sociais e até ações políticas do MPLA com compra de mente, compra de voto. Não, faz parte. E outros partidos deviam imitar o exemplo do MPLA, desencadear ações sociais, apoiar a população que mais precisa, porque eles também têm deputado, têm receita, têm rendimento, poderiam ajudar, poderiam também fazer isso, ajudar os mais carentes e aqueles que precisam. Portanto, mas infelizmente não fazem, e quando os outros fazem, é problema. É corrupção, é compra de mente, é compra de voto. Não podemos, assim não vamos conseguir dar os passos que Angola precisa para podermos transformar o país num país que todos nós queremos. É preciso estarmos unidos. Já sobre a conclusão. A título de conclusão, nós concordo com o penúltimo ouvinte quando fala da necessidade de trabalharmos na condição da vida do cidadão. E é nessa perspectiva que o MPLA e o seu líder está a trabalhar. Reunir condições no sentido de que o angolano viva com sustentabilidade, tenha o básico para o seu sustento. Estamos a trabalhar agora. É preciso que se dê a passo, e os passos estão a ser dados para o efeito, com maior ou menor dificuldade, situações fora do nosso controle, porque na vida é assim. Nós podemos planificar, efetuar algum plano, mas aqui, nem nós aqui presentes neste painel, nem o cidadão ou caro ouvinte que está lá planificou algo na sua vida e foi linear, ou seja, as coisas aconteceram exatamente como planificou. A gente pode planificar construir uma casa daqui a 2 anos, mas não conseguir. Comprar um carro daqui a 1 ano, mas não conseguir. Terminar até inclusive a formação, a tua própria formação, que depende às vezes, mas não conseguir. Por questões às vezes alheias à sua vontade. Por questões que não dependem ou fora do seu controle, como é o caso de situações, por exemplo, que estamos a viver atualmente. É preciso que se compreenda isso. No novembro de 2019, o Ministério da Educação repôs situações para greve. Em dezembro, no final de dezembro, janeiro de 2020, houve uma situação pandêmica que estava a colocar em causa a vida humana. E nós tínhamos que refazer a estratégia, tem que se fazer para o outro. E isso aconteceu não só em Angola, a nível de todo mundo. Muito obrigado. Portanto, precisamos estar unidos, precisamos trabalhar para podermos resolver. E resolver o problema não é só o MPLA. Temos que até os companheiros que fazem parte dos partidos políticos, que antes de sermos políticos, exato, vou terminar, antes de sermos políticos ou pertencemos ao partido político, primeiro somos cidadãos. É preciso não confundir isso. Todos nós, antes de sermos do MPLA, da UNITA ou sei lá de qual partido, primeiro somos cidadãos. Então temos que trabalhar no sentido de transformarmos de forma conjunta Angola. Obrigado Diogo Pedro, analista político. Abílio Múvia, já em gesto de conclusão, como evitar a corrupção do seio da juventude em época de pré-campanha eleitoral? Obrigado. Como nota conclusiva, como evitar este problema da corrupção? Primeiro é importante nós olharmos naquilo que são os direitos da própria juventude. Falo sempre da desigualdade social. É preciso nós resolvermos aquilo que é a desigualdade social. Primeiro ponto. Segundo ponto, é importante dizer que a juventude é a maioria, e dizia muito bem o Thomas Sankara, de que um jovem obrigado é um jovem amarrado, e um jovem amarrado não tem liberdade. E a liberdade aqui pressupõe-se fazer aquilo que realmente nós gostamos. E também é importante nós percebermos de que o combate à corrupção não deve ser apenas do executivo, não deve ser apenas do partido que nos governa, deve ser a bandeira de todos. Todos nós devemos estar imbuídos neste problema que é a corrupção. E eu tenho olhado naquilo que é a condução dessa própria corrupção. Acredito que a condução
do combate à corrupção não está a ser bem conduzida. E disse muito bem aqui o meu companheiro, de que é só nós olharmos naquilo que realmente é a declaração dos bens, é a entrega da declaração dos bens, a carta da entrega da declaração dos bens. A carta da declaração dos bens, obviamente, não deve ser uma carta fechada, deve ser uma carta aberta, deve ser uma coisa aberta, deve ser uma coisa que o cidadão, porque Angola é um Estado democrático e de direito, onde o poder assenta-se no cidadão. Então, o cidadão tem de saber quais são os bens que um gestor público tem antes de ocupar aquele cargo. Então, peço desculpa, mas já não temos mais tempo. Não, mas essa carta é fechada, não é aberta. Já não temos mais tempo. Vamos aproveitar. Lógico, a lei diz isso. Vamos aproveitar. Vamos encerrar o programa. Vamos aproveitar. Já não temos mais tempo do Rádio Movimento para discutirmos. Temos apenas 1 minuto e meio para o secretário provincial da Jura em Benguela, Cassim da Silva. Já em gesto de conclusão, não temos muito obrigado, meu caro Donaldo. Dizer que combater a corrupção em sede de campanha eleitoral fica muito complicado quando não se pode falar do combate à corrupção geral. Primeiro temos que combater aquilo que é a essência, para depois falarmos do combate da corrupção em sede de campanha. Fica muito complicado. Repare, é só vermos o grupo parlamentar da Audita remeteu à Assembleia Nacional, CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre o BPC, sobre tanto o BESA, sobre a Sonangol e a dívida pública. Por que não se levantou esses elementos? Porque estão envolvidos roubos e crimes especulados do mesmo partido que governa. É só vermos esse aspecto. Se isso até hoje não se levanta... Está bem, estou a concluir. Se até hoje isso não se levanta, e olhando para o artigo 104 da nossa Bíblia Política, que é a Constituição da República Angolana, fala do princípio da transparência, da boa governação, da fiscalização pela Assembleia Nacional, pelo Tribunal de Contas, que isto não existe. Se esses fatores fundamentais não se faz, portanto não se implementa, fica muito complicado falarmos, portanto, do combate à corrupção em tempo da campanha eleitoral. E é só olharmos o partido que governa, que, portanto, desconseguiu e até desconsegue satisfazer as necessidades coletivas do cidadão, porque quem governa faz tempo, e eu disse que a governação aqui meteu fardamento, se tornou general superior, e quando é general fica mesmo difícil. Precisamos, portanto, mudar de regime. E eu convido o meu companheiro Diogo a votar na Unida, vamos fazer mudança e faremos um país completamente diferente. Muito obrigado. E os vícios, portanto, levaram o MPLA a afanar o país, o MPLA afanou o país, Benguela era industrializada, Benguela hoje as indústrias não funcionam e ponto final. Cassim da Silva, vamos aproveitar o tempo e assim nós encerramos mais uma edição do programa Corrupção é Crime, como evitar a corrupção no seio da juventude em época de pré-campanha eleitoral. Foi o tema desta quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Recebam os cumprimentos de Antônio Mateus, Gabriel Romeu, João Malavindela, Visto Mbota e eu sou Donaldo Souza. Bom dia e boa quinta-feira. Mano, se leva o convite, não aceito. Nas democracias não há situação permanente, porque a permanência no jogo político democrático não tem lugar. Venha para o Rio, é normal. Venha no ACJ. Oi? Torce bem. Ai. Convite não aceito. Caramba. Então vamos fazer uma foto aí, família. É um tema que não se esgota, mano. Também é muito vasto. Mas